pessoal, tá de boa noite cedo, bem-vindo ao canal Rodrigo Sagaz. Meu nome é Rodrigo Schwank, sou motorista de aplicativo desde setembro de 2018 com uma renda integral. Comecei com uma renda extra em janeiro de 18. Hoje trabalho aqui em Florianópolis e grande região, tá bom, pessoal? Vou mostrar pra vocês, tá chovendo, tá caindo chuva. Vou gravar esse vídeo aqui porque eu quero compartilhar. Vocês já devem ter escutado diversas vezes, já deve ter visto a repercussão da audiência pública que teve do dia 9 de abril sobre a PL 12 de 24. E duas chamam a atenção que eu quero falar aqui, quero fazer um react, quero comentar contigo, quero que tu comente sobre o que tu acha. Eu quero trazer pontos específicos sobre a visão deles para com a gente, motorista de aplicativo, o porquê que eles fazem essa política miserável de fazer com que os motoristas sofram nos dias atuais. E já deixar claro para ti que é motorista e pensa ser motorista, ou que está fazendo como renda extra, que vai ser guerreado, não vai ser fácil essa guerra. Tá bem claro através da fala, dessas duas falas. Eu nem vou colocar o resto, vou colocar do cara lá da Mobitech e do diretor da Uber. E tu que tá na ignorância, a ignorância ainda tem como reverter, porque a ignorância é quando tu não tem conhecimento para tal assunto, tu não sabe exercer tal coisa, e tu pode ter esse conhecimento e exercer diferente, mudar a tua postura diante dessa situação. Baseado nisso, tenha conhecimento, te aprofunda como trabalhar, como fazer aplicativo de uma forma correta, e fala desse, tu vai te entreter, olha o vídeo, não passa o vídeo, olha o vídeo, tu vai querer bater nesses caras, porque é absurdo o que eles falam. Só que é o seguinte, eles deixam bem claro ali, pela fala deles, vai ser guerrado, mas nós vamos conseguir vencer essa batalha. Primeira proposta que a Mobitech apresentou em relação aos ganhos, e é importante que se diga que eu acho que esse é um tema de bastante polêmica, era no valor de R$ 15,60 aproximadamente, e já considerava todos os itens de custo apresentados pelos trabalhadores. É que no início, a bancada de trabalhadores também trouxe essa demanda de remuneração mínima baseada no quilômetro e no minuto. Essa regulamentação já existe, ela chama táxi. O trabalho intermediado por aplicativo é uma nova forma de trabalho que precisa de uma regulamentação específica. A ingerência do Estado na precificação desse serviço, a gente entende até que poderia ser de constitucionalidade duvidosa. Pessoal, dois pontos importantes aqui que eles vão bater forte nessa PL, e essa vai ser a grande guerra, tá? Que é a questão dos ganhos. O restante, como emendas que a gente necessita, que é um seguro pelo aplicativo, um auxílio colisão caso há um acidente e tu não te machuque, às vezes é só o carro, tu tem que ficar parado, nós temos que ter um benefício nesse porte, um desconto IPI, um desconto IPVA, vão pra frente, tá? A batida forte aqui que tem nessa PL, qual é? Os ganhos. Assim, ó, não há possibilidade de colocar por valor IKM. Por quê? Porque já tem uma legislação que é o táxi, e ele fala mais. Se caso for feito dessa forma, olha só, ou seja, a gente convence lá os deputados e é feito dessa forma, ele contrapõe ainda que pode fazer um litígio nesse sentido de forma inconstitucional se caso passe essa questão, porque é diferente do táxi. Bom, eu quero trazer pontos assim, ó, por que é diferente do táxi? Claro que é diferente, é um aplicativo que é mais barato que o táxi, nisso já é diferente e facilita para o usuário, diferente. Concordamos junto. Para te ver as falácias, eles falam uma verdade, mas que é mentira. É diferente, porque o táxi, tu chega num ponto, tu aponta o dedinho, o cara tá passando, tu pega o táxi, tu não faz isso com o aplicativo. Agora, o custo do carro do motorista, ele é igual ao do táxi. Eu gasto gasolina igual ao do táxi, eu pago o pneu igual ao táxi, eu troco óleo igual ao táxi. A única coisa que eu não tenho igual ao táxi são os descontos na compra do carro e outras coisas que eles já conquistaram com o decorrer do tempo. Como ele disse, é uma coisa antiga, é um monopólio, tá tudo certo. Também queremos brigar para ter essas condições as mesmas que os taxistas ou perto do que eles têm. Nós estamos começando uma regulamentação. Agora, ele dizer que não é igual KM Tempo, sim, pessoal, o nosso gasto, ele é KM Tempo sim, até porque o nosso carro, ele deprecia de tal forma e o custo dele, o desgaste dele é por KM. O nosso carro com 200 mil, quando tu vai numa revenda, ele já vale a metade do preço. Ele já está depreciado pela metade do preço. E quem é que com as tarifas hoje de Uber em 99 consegue comprar um carro, dar uma entrada para comprar o carro? O cara mal consegue juntar dinheiro para fazer uma manutenção. Quero até comentar contigo, mas eu vou comentar ali mais para frente sobre a artimanha de o motorista, eles querer manter o motorista na miserabilidade
como eles querem manter conforme a narrativa deles. Nesse sentido, apresentou uma proposta de ganhos mínimos baseado no salário mínimo nacional, que com isso a gente permitiria, sim, ter um parâmetro nacional, e isso também é um ponto relevante. Essa categoria ela é muito diversa, as realidades são muito diversas, então há uma dificuldade muito grande de a gente encontrar um parâmetro único que possa ser utilizado no Brasil inteiro. E é mais uma falácia, tá? Que ele contrapõe contra ele mesmo. Por exemplo, cada Brasil é um país diverso, ficou mais fácil colocar um valor mínimo. Cara, assim como nós temos diversos impostos de ICMS na gasolina, se calcula conforme o imposto que é praticado naquele segmento. Se tem um imposto X na gasolina, coloca imposto, o valor X por km por cada estado. No momento que tu bota tudo no mesmo pacotão, no mesmo cesto, um valor mínimo, tu tá dando mais abrangência para que eles continuem manipulando. Vamos continuar aí. Apresentamos ao final a proposta que foi a proposta... Na realidade, ao final a proposta foi de R$30 por hora, ou seja, já era o dobro do que a gente tinha apresentado inicialmente. Há uma garantia de uma remuneração mínima líquida, proporcional ao salário mínimo nacional. E custos relacionados a essa atividade que foram calculados, isso não foi digamos assim, um chute. Esses valores eles foram trazidos a uma tabela que foi apresentada, onde a gente incorpora itens como custo com celular, gasolina, pneu, combustível, manutenção do veículo, depreciação do veículo, todos esses itens estão incorporados nesse valor. Então, a gente acredita que essa regulamentação ela deve, sim, preservar essa proposta de ganhos mínimos, porque entendemos ser a mais adequada. Mais uma vez, a garantia de você discutir uma remuneração a partir de quilômetro rodado ou minuto, isso é algo que já existe e é muito difícil a gente ter isso no âmbito nacional. Realmente eu não sei de onde que eles tiraram esse cálculo dessas despesas. Se eu colocar aqui as minhas despesas, vai dar no chinelo de vocês. Totalmente equivocada essa fala desse queridão aí. Com certeza, ele nunca vai botar o carro dele para trabalhar, para fazer essa experiência, até para ele poder se certificar do que ele está falando. Outra coisa, ele fala totalmente inadequado no padrão de hoje. Inadequado para vocês, aplicativo. Porque imagina, vocês vão conseguir mais manipular os preços e subjugar as pessoas aqui no Brasil. Outra coisa, vamos parar de fazer carinho em passageiro. Até porque muitas das vezes as corridas vocês cobram já o dobro, o passageiro tá pagando com alegria, porque sabe que é uma comodidade e vocês vão perder ganhos, você sabe? Mas vocês não podem tirar o ganho de vocês em cima do nosso sofrimento, em cima da nossa luta, do nosso trabalho e da nossa depreciação, dos nossos custos do nosso dia a dia. Vocês não podem tirar esse valor e nós vamos lutar, nós vamos continuar lutando contra essa PL. E além disso, o modelo de remuneração ele permite a construção desse modelo de inclusão previdenciária. É preciso, dentro de uma regulamentação, a gente garantir parâmetros mínimos sem interferir na forma de precificação das plataformas. É importante que as plataformas possam competir entre si e competir por esse motorista. Que tá o nicho deles. No momento que botar KM Tempo, vai mexer com a precificação dos aplicativos. E eles vão perder a forma de concorrer para ter os motoristas e os passageiros. Querido, tu quer manter motorista e passageiro? Coloca promoção para passageiros, mas tirando do bolso de vocês, não tirando do nosso bolso. Por exemplo, eles querem continuar manipulando esse tempo hora, tu vai fazer 50 km e eles querem te dar 32. E esses 32, eles vão ganhar ali 80, 85 reais a hora, 90 reais a hora, 70 reais a hora, tirando deles. Essa é a realidade, sem fazer nada, com um rabo sentado nos escritórios, porque a despesa toda operacional é do motorista. E que soluções simples, elas podem trazer um enorme prejuízo a um ecossistema que tem diversas pontas. Você tem o motorista, você tem a plataforma, você tem o consumidor. O grande desafio da plataforma é se equilibrar entre isso, equilibrar entre a oferta e a demanda. Todos nós gostaríamos, claro, de ver um motorista ganhando 10, 15, 20 mil reais. Mas é fato que isso, infelizmente, na realidade brasileira, o modelo de negócio não se sustentaria, e o que seria prejuízo para todos. O que seria prejuízo para todos. Aí ele fala do modelo de negócio que não se sustentaria e seria prejuízo para todos. Não, prejuízo para vocês, porque teria que tirar muito dinheiro que vocês ganham de forma irregular, como quase que de forma escravizante do trabalhador.
Vocês ganham taxas escravizadoras. Vocês tiram do suor e da manutenção, do desgaste do carro do cara. Porque o que vai acontecer? O cara não vai ter como comprar outro carro e ele vai sair fora e vai entrar um novo. E esse novo que vocês querem, essa forma de negócio que vocês querem manter, colocando o preço que vocês querem para subjugar o trabalhador brasileiro, para subjugar nós que estamos no dia a dia na rua. E o passageiro, tem que ter um equilíbrio para ter um negócio, passageiro pagar o justo. É óbvio, bota a taxa justa, paga o justo pro motor. O equilíbrio é esse: o motorista ganhar o justo, o passageiro pagar o justo e vocês cobrar o justo. Não cobrar a enormidade e vir aqui dizer que a cada ano a Uber, por exemplo, tem divulgado, propagado que tem feito milhões, ou aumentou milhões. Como é que aumentou? Em cima dos motoristas. Se não tem motorista, vocês não ganham nada. Fica fácil falar em modelo de negócio quando eu sou o dono da bola, vou jogar bola. Não, se não for assim eu não quero pegar a bola, mas eu quero dizer que quem tem o poder de dizer que é o dono da bola somos nós, motoristas. Quando a maioria acordar, vocês vão se dar mal, vocês vão se dar mal. E essa PL não vão guerrear até o final, porque nós queremos ganhar o nosso justo. A Uber tem uma posição clara de apoiar regulamentações de trabalho em plataforma que garantam os pilares da maneira como o trabalho de plataforma funciona hoje, que é o pilar da flexibilidade, da autonomia e da liberdade para os trabalhadores. Liberdade de trabalhar com os aplicativos que eles bem entenderem, liberdade de não ter regras exigindo exclusividade para uma plataforma ou tempo mínimo de permanência numa plataforma, e um mercado e um sistema que foi criado que garante que a livre concorrência entre as plataformas vai conseguir levar produtos e serviços com melhores e menores preços para os consumidores e repetindo, menores preços para consumidores, não nas nossas costas. Nós não somos obrigados a fazer 10 km por R$12 e vocês cobrar 20 e ficar com R$8, quase o dobro de uma corrida, em cima do meu trabalho. Sendo que o custo todo operacional é meu. Numa corrida de R$20, o máximo que tu tem que ficar é R$2. Não R$8. É o que acontece hoje. Comenta aqui se não é isso que está acontecendo. Aí vem falar em preço justo pro passageiro entrar no meu carro. Outra coisa, a concorrência, ela vai se dar se vocês der promoção para o motorista. Dão promoção, faça X corridas durante a semana e ganhe tanto. Tu vai ganhar, só que vocês não querem desembolsar. Até porque quanto mais a gente ganhar, vocês ganham também. Mas não, vocês querem colocar o motorista do aplicativo lá no chinelo, para ele ganhar pouco, para continuar precisando de vocês e precisando do governo, porque querem que a gente pague imposto ainda. A realidade é essa. Não, eu quero o meu justo. Eu quero ganhar conforme outra. A autonomia é essa, é ganhar o justo e trabalhar o tempo que eu quiser nos aplicativos. A gente fez um acordo no grupo tripartite, acho que é importante deixar isso claro. E esse acordo não é um acordo sem custos. O projeto não é um projeto ideal para nós. Ele tem custos, tem um percentual de previdência, que é um percentual alto para o quanto as plataformas ficam da viagem. Os 20% que a gente vai pagar vai exigir que a gente faça reorganizações, então tem um custo, sim, para a empresa. Tem custo na garantia de um mínimo, porque a gente está falando aqui de um mínimo que foi discutido e que foi fixado nacionalmente, sendo que tem diferenças muito grandes de custos, de ganhos, de organização dos mercados no Brasil inteiro. Que ele veio com a mesma narrativa que o cara da Mobitech, né? Que o Brasil é muito grande, é muito diverso e a gente teve que fechar esse valor, que é um custo. E outra coisa, esses 20% que ele tá falando aí, ele vai tirar das variáveis que eles já trabalham. E outra, quando tu fixar, nosso ganho hora hoje ele já é maior. O meu aqui, a média é R$41, R$50, 45, 44, R$40, tá? No momento que eles fixar 32, eles vão manipular mais ainda, para o cara correr, andar muito mais km e ganhar menos. E eles vão manipular mais. Ou seja, os 20% vão sair pela urina. Eles vão tirar do passageiro e vão tirar do motorista para poder pagar esses 20%. Nós podemos reabrir os fatores que organizaram esse acordo? Nós podemos, mas a gente precisa ter clareza que foi feito um equilíbrio por concessões mútuas nesse grupo de trabalho. E se a gente reabrir essa discussão, nós vamos precisar reencontrar esse equilíbrio. Tem um custo do ganho mínimo, que eu quero entrar em mais detalhe. Sobre o custo de ganho mínimo, eu queria deixar muito claro o que essa regra foi e o que essa regra não foi.
ela foi o seguinte, acho que estava na fala do Diese aqui presente, que é tentar emular a regra do salário mínimo para um mercado que não tem uma obrigação de tempo de disposição e de tempo de trabalho. Um trabalhador de plataforma, a plataforma não sabe se ele vai trabalhar o mês inteiro, se ele vai trabalhar 44 horas na semana, se ele vai complementar renda ou não. Mas a gente precisa, de alguma forma, garantir que no tempo que ele trabalhe, a depender... Como as ofertas que ele recebe variam conforme as oscilações do mercado, que o ganho que ele faça não esteja abaixo do salário mínimo. E isso foi trabalhado, para a gente conseguir garantir que o ganho mínimo seja o salário mínimo. Então, foi essa a regra. Não foi tabelamento de preço e não foi fixação de preço de plataforma, até porque esse é um mercado que tem ampla concorrência. Então, esse foi o pressuposto. E o pressuposto é garantir que o trabalhador ganhe o equivalente líquido a um salário mínimo. Pessoal, eles estão batendo na mesma tecla. O cara não tem uma disposição de tempo de trabalho, mas desconta o imposto conforme o ganho do motorista. Por exemplo, se eu não tenho tempo, o que eu rodar vou ganhar. Eu quero ganhar um justo pelo meu valor KM tempo. Então, outra coisa, porque não sei o que, oferta e demanda, quando tiver uma baixa demanda, por exemplo, R$22,00, 20 km. Poxa, eu sou obrigado a pagar pro passageiro porque tá baixa demanda? Eu sou obrigado a te sustentar o Uber em 99 porque tá baixa demanda? E para ti, motorista, não seja ignorante. E se tu não permaneça na ignorância, sendo assim burro, não faça esse tipo de corrida. 20 km, R$22,00, não tem como. R$2,00 o km, não aceita. Tu vai ver na frente que ele vai falar ali, o motorista, ele tem a opção de recusar a corrida. E o valor que foi chegado para 44 horas trabalhadas na semana, numa jornada mensal de 176 horas, foi de R$5.550. Isso é um valor de piso. Isso é uma garantia de que esse trabalhador que está trabalhando está ganhando o equivalente, não está ganhando abaixo do salário mínimo. Então, essa foi a regra. Não foi uma regra de tabelamento, de determinar quanto que vai custar cada um dos valores da viagem, porque é a competição entre as plataformas que vai permitir que os motoristas, inclusive, continuem ganhando mais. Porque quando tiver rodada da dinâmica, porque teve um show específico, tem uma alta demanda, o preço vai subir. Quando os momentos... já vou indo para a conclusão. Quando a sazonalidade jogar para baixo, a mesma regra vai valer. E o diretor da Uber sendo confesso o que eles praticam hoje, tá? Essas são corridas boas. É um evento, é uma chuva, é uma demanda mais alta que a gente consegue fazer um ganho melhor, que sustente, que consiga pagar os custos operacionais que a gente tem no dia a dia. Não tendo isso, o contrário acontece. Ele falou ali, o contrário acontece. Corridas ruins, péssimas. Sabe como é que eu tenho feito aqui em Floripa? Para ter um valor que é mais alto, corrida média e curta. É mais trabalhoso, é mais cansativo e tem que ter um psicológico forte. Por quê? Porque tu vai vendo 7, 8, 9, tu não vê um valor grande. Por isso que muitas pessoas caem. Ela vê lá R$50. Vou aceitar. 50. O cara pensa, já vou para R$50, mais R$50 já é 100. Só que ela fez, por exemplo, 2 corridas de R$50, 45 km cada uma. No final, quando ela tirar o custo dessas viagens, ela quase empatou. Ela ganhou muito pouco no trabalho desempenhado, porque ela não soube raciocinar. Ela não teve inteligência de escolher a corrida certa. Eu prefiro muito mais pegar corridas menores, que eu vou ter um KM mais alto, e eu consigo ter um valor KM muito mais alto, observando sempre quanto tempo e região eu vou levar para fazer aquela corrida, do que pegar uma corrida de R$50 por 45 km. É isso que a gente, motorista, tem que se atentar. Assim como a existência do salário mínimo não faz com que as empresas paguem só o salário mínimo, a existência de uma regra de ganho mínimo não vai fazer os valores ficarem no mínimo, que vai deixar os patamares de ganho dos motoristas. Isso vai continuar oscilando, é a competição que vai continuar existindo entre as empresas para conseguir convencer o motorista a trabalhar com ela e não trabalhar com o concorrente, e convencer o usuário a pegar a viagem nela e não no concorrente. É esse equilíbrio que vai caber para a competição das plataformas. Um dos pontos que o deputado Saulo levantou, se eu salvo o melhor juízo, foi uma pergunta sobre os custos. Como é que faz uma mensuração dos custos? Por que não é em quilômetro, dado que vários custos de transporte são calculados em quilômetros? Isso é verdade para uma série de custos, para alguns não é. Alguns custos você não tem uma determinação. Por exemplo, para gasolina é quilômetros, para depreciação é quilômetro, pneu mas por exemplo, o uso do celular, IPVA, DPVAT, cabo,
Nós fizemos uma discussão longa disso. Nós fizemos celular e internet, alimentação, óleo e filtro a quilômetro. porque se a gente quiser fazer a metodologia ao inverso, não tem problema. A gente faz a metodologia ao inverso, mas o que essa regra não é uma garantia de que... As viagens vão pagar X e Y, porque esse regime é para um regime de monopólio público, de um serviço público que chama táxi. Num regime em que tem várias empresas que operam, é a liberdade que o motorista tem que vai dar o valor das corridas, porque o motorista recusa a viagem que ele não quer fazer, ele não é obrigado a fazer a viagem. Então, se ele tem o direito de recusar as viagens ruins e escolher as viagens que são boas, ele vai olhar aquela viagem e vai falar, essa viagem não me interessa, essa viagem eu vou recusar, eu vou trabalhar com aquele aplicativo. Essa liberdade a gente está garantindo. Porque o motorista recusa a viagem que ele não quer fazer, ele não é obrigado a fazer a viagem. Então, se ele tem o direito de recusar as viagens ruins e escolher as viagens que são boas, ele vai olhar aquela viagem e vai falar, essa viagem não me interessa, essa viagem eu vou recusar, eu vou trabalhar com aquele aplicativo. Essa liberdade a gente está garantindo. E garantir essa liberdade é também não tabelar os preços, porque como é que as empresas vão concorrer se a gente fixar que todo mundo vai ter que pagar igual? E como é que essa conta vai fechar no final do processo? Pessoal, eles estão batendo na mesma tecla. E até ele comenta ali no final que a conta não vai fechar no final do processo. Só que os descontos, as promoções e o preço que eles trabalham mais barato para passageiro é em cima da despesa e do trabalho do motorista. Nunca é trabalhado em cima das próprias taxas que eles cobram. Porque as taxas que eles dão desconto em algumas são porque eles ganharam em outras corridas que outros motoristas, infelizmente, pegaram corridas ajuda de custo, né? 20 km, R$21, e eles jogam esse valor para uma outra corrida, numa outra necessidade, que às vezes tu já deve ter pego corrida que a Uber já inteirou para ti, o passageiro deu R$30, o passageiro pagou 22 e a Uber te deu R$8. E a Uber não te deu, ela tirou de outro motorista, tá? Ou seja, a concorrência, ela deveria se basilar no sentido dela tirar dela mesma. Ela dá promoção para atrair o motorista e atrair o passageiro dentro da taxa do trabalho dela. O trabalho dela qual é? Intermediar. Só que hoje ela tem um ganho acima do que somente intermediar. Ela está quase dividindo com o motorista o valor que o motorista faz por corrida. E isso é totalmente ilegal. Eu não acho correto. Além de correto, é imoral e ilegal. Ponto que ela coloca ali, o motorista tem a opção de escolher. Por que eles praticam esse preço? Porque o motorista tem escolhido corridas ruins, então tu tem a opção de escolher corridas melhores. E deixou bem claro, se tu não escolher, eles vão aumentar os preços. Então tu aí que daqui a pouco pega uma corrida direcionada, tu vai pro teu trabalho numa cidade X e tu direciona. Cara, não aceita esse tipo de corrida, tu tá prejudicando toda uma atividade, tu tá prejudicando nós motoristas, até porque se tu não aceitar, tu vai começar a fazer corrida melhor. Então tenha paciência. Não pega esse tipo de corrida. Vamos usar a cabeça, vamos ser inteligentes. Se eles podem pagar mais, por que tu vai pagar menos? Ele deixou claro que eles não vão colocar, não tem preço fixo de XY, porque é sazonal. Eles colocam o preço conforme a demanda, o que eu acho incorreto. Tu tem que colocar o preço conforme a despesa do motorista. Quando eles colocam conforme a demanda, eles ignoram o motorista. Eles estão falando em concorrência entre eles. No momento que eles concorrem, eles colocam o preço lá, ignorando como se o motorista não existisse. Então eles botam um preço lá, basilar, né, por valor KM de um custo, eles botam em cima do custo do motorista, como se o motorista não tivesse que obter um ganho em cima daquela corrida. Ou seja, se eu tenho custo de R$1 KM, eles vão botar R$1 KM pelo menos para te tirar o custo. Não! Eles não podem raciocinar dessa forma. Eles têm que raciocinar que o motorista tem um custo e o motorista ele tem que ganhar acima do custo, que é a minha prestação de serviço. O carro é minha empresa, tá bom? Se é a minha empresa, eu tenho que tirar o custo. Agora, e a minha prestação de serviço, e o meu tempo aqui dirigindo, e o meu risco da atividade de estar aqui trabalhando? Além de eu estar aqui trabalhando, eu estou colocando um bem. Então eu tenho que tirar o custo desse bem e agora eu tenho que ganhar pelo meu trabalho. Ou seja, eu estou colocando em discussão o meu trabalho. O que eles fazem é misturar os dois. O despesa, o custo tem um valor do carro que eu coloco e tem o valor do meu trabalho exercido. Ou seja, a gente, motorista, quando eles falam, ele vai falar ali adiante, quando eles falam no valor X, R$5.000 que ele comentou ali, é o valor do carro, mas é pouco, ninguém faz aplicativo para ganhar um salário mínimo. Quando a gente debateu com os trabalhadores, a primeira proposta que veio era uma proposta que fixava o valor do quilômetro do tempo. E a gente fez a conta,
Essa proposta dava quase 16, 17 mil reais de ganho mínimo no mês, para quem trabalhar 176 horas. Ora, eu quero que os motoristas ganhem o máximo que eles puderem, mas... Vocês vão de convir aqui que não é razoável com a realidade brasileira a gente achar que é sustentável no mercado esse patamar de ganho. A gente precisa fazer uma discussão. E para... Pessoal, estão confundindo. O patamar de ganho, que parece 16, 17 mil, é para tirar a despesa e o cara conseguir ali trocar de carro um pouquinho mais à frente. Então não é um valor absurdo. Eles estão colocando como se fosse um absurdo. E outra, na realidade financeira, por quê? Porque motorista de aplicativo ele não merece ganhar pelo seu trabalho? É isso? Ou seja, os únicos que merecem, na realidade brasileira, é vocês lucrar bilhões e o motorista trabalhar que nem um cavalo e o passageiro andar bem. Eu quero trazer aqui uma exemplificação, tá? O táxi, quando a gente usava, era numa emergência muito rara, quando tu precisava de muita pressa. Porque o que acontece hoje? Se eu não tenho condição de pagar um táxi ou um valor mais alto para mim rodar ali 20 km, se eu preciso ir para um lugar onde se tem uma distância tão longa, o que eu faço? Eu vou pegar daqui a pouco o aplicativo até a parada, vou pegar um ônibus, vou andar esses 20 km e lá na frente, para mim ir para casa, talvez eu pague um pouquinho mais barato com um aplicativo até a minha casa. É assim que funciona. Até porque o ônibus, se tu parar para pensar, o ônibus, durante esses 20 km no trajeto, ele tem 40 lugares. Entra 40 pessoas que pagam uma tarifa de 5 e pouco. Ou seja, no meu carro entra 4 pessoas que pagam um mesmo preço. Essa é a grande diferença, tá? E outra, um ônibus no decorrer de um trajeto, ele muda. Por que ele muda? Porque desce gente e sobe outras pessoas. Ou seja, sempre tem gente pagando um valorzinho ali a mais para poder entrar no ônibus. Não é só 40 lugares. Pode ser 70, pode ser 80, pode ser 120, porque vai entrar gente e vai descer gente pela uma tarifa igual, de 5 e pouco, 6 e pouco, seja a tarifa que for, 7 e pouco. Isso que acontece no ônibus de transporte público. No aplicativo, o cara pegou uma corrida, botou 4 pessoas, ele vai pagar o mesmo preço. Ou seja, se a pessoa não tem condição de pagar 20 km, que seja 50 reais, porque 40 reais seria para o motorista, digamos assim, né? 2 reais o km, 40 reais é para o motorista e 20%, né, em cima, 50 reais, ele achar caro, cara, ele tem que pegar e fazer isso que eu falei, tem que voltar às origens. Eu não tenho condição de financiar corrida para passageiro e nem para aplicativo, dele pegar e dar desconto para passageiro, pagar 30 reais por 20 km, no momento em que eu não recebo por esse trabalho, sendo que a despesa do meu trabalho, no mínimo, é R$1 km. Esse outro R$1 é sobre o meu trabalho trabalhado. Vocês estão entendendo que R$1 eu tiro a despesa do meu carro e o outro R$1 eu pago pela atividade a mim desempenhada. É isso que eles falam, que não é justo diante da realidade brasileira. O que não é justo diante da realidade brasileira, meu caro, é tu colocar, fazer comparação com quem não coloca o patrimônio para trabalhar, não coloca o risco da atividade que a gente corre durante o dia com o nosso patrimônio, em perder o nosso patrimônio num acidente, num assalto, sem ter seguro, sem ter nenhuma garantia dos próprios aplicativos e receber um salário mínimo. Eu não tenho que ser baseado num salário mínimo. Tu quer cobrar imposto? Cobra imposto, como vocês têm cobrado, em cima do que a gente vai angariar em cima de km e quilômetro. Por isso que a gente pede aqui quilômetro e km, para tirar a despesa primeiro do meu patrimônio e para pegar o ganho aí do meu trabalho prestado, que é como motorista, levar o passageiro do ponto A ao ponto B. Esse é meu trabalho desempenhado. Agora eu tenho que tirar a despesa do meu patrimônio. É isso que ninguém presta atenção quando conversa sobre essa regulamentação. É preciso ter mais clareza para discutir essa regulamentação, que se tem que tirar a despesa do motorista. E esses valores que eles colocaram em pauta até o momento não condiz com a realidade do brasileiro. Qual é o brasileiro essa consciência que vai colocar o seu carro para ganhar o salário mínimo? Eu não vou colocar. Se for assim, eu me retiro amanhã dos aplicativos. Pessoal, aí ficou clara. Espero que tu tenha gostado aí e tenha comentado, tenha se indignado como eu. Tô bem indignado escutando a fala tanto do diretor da Uber quanto esse cara que representa a Mobitech, que são a Associação dos Aplicativos. É um absurdo, pessoal. No momento que eles falam assim, ó, diante da realidade brasileira, é inviável o motorista ganhar X. Eles não colocam toda uma despesa. E outra, a tendência é que a vontade deles é essa mesmo, sabe? O motorista não tem condição de comprar outro carro
carro. E não é interessante para ele, os motoristas, saber calcular a corrida. Por quê? Porque no momento que tu começa, que nem eu já estou a risco de ser bloqueado. Muitos motoristas que sabem escolher corridas, pode ter certeza, a qualquer momento pode ser bloqueado. Por quê? Porque não é interessante para eles ter motoristas que sabem escolher corrida. Eles querem pessoas que não escolham realmente, que olham qualquer preço, aceitem as corridas, porque é onde eles ganham dinheiro e onde eles conseguem agradar os consumidores, que é o tal do equilíbrio que eles tanto comentam aí no vídeo. Então, para se ter equilíbrio, eles têm que ganhar e dar promoção em cima do motorista. E a concorrência também se dá em cima do motorista. Quem é que dá um pouquinho mais do milho? Ah, eu dei 1 milho, eu vou dar 2 milho. Então eles querem dizer que tu tem que escolher a concorrência dada pelos milhos que são dados. Não, se tu quer concorrer, paga o justo pro motorista e dá uma promoção mais pro motorista, trabalhando e organizando a tua taxa de administração que é cobrada, que deveria ser fixa e não variável. No momento que tu trabalha com uma taxa variável, dá margem a fazer o que eles fazem, já estão fazendo. E essa PL, ela descaradamente dá mais margem de manipulação que eles já têm hoje. Porque R$32 é muito baixo. Por mais que eles tenham esse argumento de que é uma taxa pelo salário mínimo. Cara, não precisa ser pelo salário mínimo. Tu quer cobra uma taxa de imposto em cima de um preço justo por valor IKM. Que o motorista consiga, como eu já comentei, não vou ser repetitivo, mas comentando. O motorista ele precisa tirar o custo do seu patrimônio e cobrar pelo o serviço prestado. Eu estou aqui trabalhando dirigindo. Como é que eu posso ganhar e eu não vou ganhar pelo meu trabalho prestado? Uma coisa é eu ser empregado onde eu não coloco patrimônio nenhum. Outra coisa é quando eu não coloco um patrimônio. Eu estou colocando um carro que estou locomovendo uma pessoa. Esse carro tem um custo. Eles não colocam de forma sincera, de forma clara, o valor do custo de um patrimônio. Hoje em dia, os valores que estão colocando, é inviável um motorista comprar outro carro para continuar trabalhando com motorista. Ou seja, o intuito maior das plataformas é que tenha realmente um rodízio de motoristas, onde os mais antigos, quando começam a aprender, sejam colocados para fora e os novos continuem entrando para que continue alimentando aí os ganhos das plataformas e agradando os consumidores. E como eu também já falei, se os consumidores não têm condição de pagar o justo para o motorista e para ali o serviço de intermediação, devem ali se locomover pelo transporte convencional, que é o ônibus. E se tu não quer andar de ônibus, tu compra um carro. Se tu quer pegar aplicativo e não quer comprar carro, paga o justo. Essa é a realidade e isso é o justo a ser falado aqui. Tá bom, pessoal? Eu quero te mandar um beijo, muito obrigado por ter me assistido. Se tu não me segue, ativa as notificações. Sempre que eu colocar alguma coisa referente ao meu dia a dia dos aplicativos, tu vai ser notificado em primeira mão. Mais um beijão, muito obrigado e até o próximo vídeo.